Boa tarde, Raimundo, de plataforma. Boa tarde, Parece Olivia. um pouquinho aí. Vocês estão me vendo? Uhum. Sim. Eu não estou. A tela fechou para mim. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Ah, ficou congelado. Sim. Está congelado. Ah, está congelada. Nossa. Bom, eu vou. É a primeira live que a gente faz no Facebook. Eu costumo fazer no Instagram. Mas o Facebook é a primeira vez e por esse sistema, né? Então, não sei se a gente consegue, não sei se é o caso de eu... voltamos. Tudo bem agora? Agora sim, ótimo. Sim. Vamos começar. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saudar a todas e todos, agradecer a participação aqui nessa live que vai discutir a situação dos bairros de Salvador, o coronavírus, o impacto do coronavírus nos bairros de Salvador. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E eu quero muito agradecer a participação da professora Marcela, a participação do professor Juan. São dois professores pesquisadores da Universidade Federal do Bahia, do grupo de geocombate à Covid-19, que fizeram um estudo sobre como essa situação da pandemia está se espraiando, pelos bairros populares da cidade de Salvador. E nós temos aqui duas presenças fundamentais. A presença da minha querida Lurdinha, companheira, mulher que eu admiro bastante, admiro muito pelo trabalho comunitário que realiza no bairro do Uruguai e ali naquela região da Península Itapajipana, trabalho de educação com crianças, mas também com a juventude, com a Rede Reprotai, diversos grupos culturais, educacionais. É um trabalho que eu admiro bastante e eu agradeço a Lourdinha por ter aceitado esse convite para participar dessa live nossa de hoje. Quero também saudar a presença aqui de Raimundo, que é uma liderança também comunitária, muito ativa, no bairro de Plataforma, e nós escolhemos, Raimundo, o bairro de Plataforma e também a Cidade Baixa. Lourdinha representa aqui o Uruguai, mas não só pela relação que ela tem com aquela região, a gente poder fazer uma conversa com esses pesquisadores, sobre a situação do bairro de Plataforma, do bairro do Uruguai, mas pensando assim, o subúrbio e a Cidade Baixa. Então, nós vamos escutar o que eles têm a dizer e escutar o que vocês, que são representações genuínas das comunidades, podem dizer sobre como vocês estão sentindo o impacto da pandemia. A Bahia já ultrapassa os 15 mil casos de coronavírus confirmados, Salvador ultrapassa os 9 mil, caminha na direção dos 10 mil casos. Salvador concentra 62% dos casos da Covid-19, portanto, é o momento da gente pensar, discutir entre nós, como é que nós estamos vendo isso, que medidas estão sendo tomadas, como é que a ciência pode auxiliar a comunidade, porque o nosso propósito aqui é popularizar o conhecimento científico. A academia não pode andar para um lado e a comunidade para o outro lado. A ideia é juntar os saberes, é aproximar os saberes para dar condição à comunidade de elevar os seus conhecimentos científicos mesmo, as orientações que a ciência vem dando, para a gente ver como é que junta o saber popular, o saber científico em defesa da vida na cidade de Salvador. Então, quem quer começar? A gente começa pela comunidade, começa pelos pesquisadores. Como é que a gente organiza esse bate-papo aqui, então? Eu acho... Nós temos uma proposta, após apresentar as nossas pesquisas, não?
¿no? Sim, Y nuestras recomendaciones, algunas, sería extremadamente importante ouvir a comunidade, ¿no? ¿No? Ouvir Lurdinha, ¿no? Raimundo, ¿no? Y demás, porque necesitamos retroalimentar este proceso de investigación, ¿no? De pesquisa, ¿no? Frente a sim. COVID, ¿no? No sé si concordam, pode ser assim? Sim. Então, eles começam, é isso? Não, começaríamos nós. Vocês começam. Então tá, então podem começar, professora Marcela, professor Juan, Eu falando começaria com... primeiro, não? E na sequência eu apresentava os aspectos de vulnerabilidade, não? Enquanto a Sim. COVID, e a professora Marcela vai trabalhar as questões de capacidade de resposta. Pronto. Pode ser? Pode Pois ser, não? não. Ótimo. Pode Então, dizer. Ok. então, eu começo, então. Vai, Juan. Nossa, está... É melhor fecharmos os microfones. Isso. Tá? Fecha Para seu microfone. acabar com essa microfonia aí. Começo agradecendo, agradeço a senhora deputada Olivia Santana, ao mandato de Olivia, ¿no? Que nos permite participar y procurar establecer contactos, ¿no? Nos aproximar tanto a universidade como a comunidade, a sociedade, estamos integrados, estamos juntos, de mãos juntas neste momento frente à pandemia do Covid, ¿no? Do coronavírus, ¿no? E acho que este momento, ¿no? E usar as redes sociais é um momento, é uma tecnologia fundamental, ¿no? Para trocar ideias neste momento de isolamento social, ¿no? Com todas as restrições de isolamento social, ¿no? Todas as dificuldades, ¿no? O Geocombate, que é um grupo de pesquisa de professores da Escola Politécnica, UFBA, e também que agrega pesquisadores, ¿no? Da Bahia, do Brasil, inclusive de outros países, é uma grande rede de pesquisa. Estamos discutindo a divulgação, ¿no? A difusão do coronavírus, seus impactos na Bahia, seus impactos na cidade de Salvador, seus impactos nas comunidades da cidade de Salvador, ¿no? Trabalhamos em várias escalas, ¿no? E agora temos alguns resultados associados aos aspectos dos bairros, das comunidades de Salvador, ¿no? Eu penso apresentar agora, a seguir, os aspectos de vulnerabilidade, ¿no? Frente ao Covid, ¿no? Que iria apresentar, tenho que colocar aqui a minha tela, vou tentar compartilhar minha tela, e agora já vi como é, vou abrir, cancelo aqui, tenho que abrir aqui. Só quero chamar a atenção de vocês, expositores, ao tempo. Temos pouco tempo, tá certo? Sim, 15 minutos. Mas agora quero ver como consigo compartilhar minha tela aqui, inteira, janela, aqui está. Encontrei. Está sendo compartilhada neste momento? Estão observando ela? Aí está. Sim, está carregando, pronto. Tenta ampliar um pouco, Juan. Amplia ao máximo, que está no máximo. Um pouco mais. Pronto. Mas aí eu não consigo enxergar mais. Ok. Mas agora, estão observando a tela, não? Sim? Então, vou começar, não? Então, Marcela, ¿están observando a tela? ¿Sí? ¿Está visible? Sí, está. Entonces, voy a intentar en 15 minutos colocar las ideas principales, ¿no? Nos hicimos un estudio, ¿no? Diversos estudios hicimos para a cidade de Salvador, ¿no? Conhecendo a expansão, tentando representar a expansão, a difusão do coronavírus na cidade, ¿no? Os impactos que ele pode ocasionar, ¿no? Estratégias de enfrentamento à doença. Particularmente agora estamos trabalhando as questões de vulnerabilidade local nas comunidades do subúrbio, ¿no? De Salvador, ¿no? O conceito de vulnerabilidade vou apresentar rapidamente, ¿no? A vulnerabilidade é um grau de susceptibilidade ou de risco a que está exposta uma população em sofrer danos por desastres naturais, ¿no? Ou ameaças diversas. A relação existente entre a intensidade do dano, a magnitude de uma ameaça, ¿no? Um evento adverso ou acidente, ¿no? Tem muito a dizer em relação à vulnerabilidade das pessoas, ¿no? Frente a um evento adverso, uma ameaça à saúde, uma doença, como está o caso, a pandemia, a epidemia do coronavírus. Então, em questões de saúde, a vulnerabilidade expressa o potencial de adoecimento, de não adoecimento e de enfrentamento relacionados ao todo, à sociedade como um conjunto e a cada indivíduo, ¿no? Ou seja, a sociedade pode estar mais frágil, insegura, vulnerável frente à presença do coronavírus. E o que este estudo pretende apresentar é que locais são mais vulneráveis
na região do subúrbio ferroviário, entre outros, não? No canto esquerdo, observamos a sequência de análise de um estudo de risco ambiental, não? E risco em saúde. Não? Uma grande metodologia é isso, ou seja, nós temos uma ameaça ou perigo, neste caso, a ameaça ou perigo para nós é uma doença, uma epidemia, a pandemia do coronavírus, e nós podemos estar expostos em maior ou menor grau frente a essa ameaça ou perigo, aquela doença, em função do nosso trabalho, não? Em função das nossas atividades cotidianas, não? Ou seja, funcionários da área de saúde, não? Especialistas da área de saúde, não? Técnicos, médicos estarão muito mais expostos, não? Trabalhadores da área de transporte, eles também têm uma elevada exposição em função das atividades, não? Então, quando existe uma ameaça, um perigo, para nosso caso, uma doença, nós temos um grau de exposição frente a ela. Mas também existe a vulnerabilidade, que é estrutural, a vulnerabilidade social, ambiental, não? Espacial da cidade, é como explicamos aqui, essa é a característica, particularidade de que determinados grupos sociais sejam mais frágeis, inseguros, estejam mais expostos, vulneráveis em relação à ameaça, ao perigo, não? Então, esta vulnerabilidade é importante mapear, representar ela espacialmente. A combinação de ameaça, exposição e vulnerabilidade, não? Nessa relação, nos permitem construir modelos e mapas de risco, não? Com dados mais atualizados, com ferramentas mais atualizadas, nós poderíamos desenvolver modelos de risco. A falta de informações também nos deixa vulneráveis frente a esta situação particular, não? Desta pandemia, não? Mas tendo o risco presente na cidade, podendo dimensionar o risco, podendo localizar o risco na cidade, nós podemos também executar um conjunto de estratégias de resposta em relação a ele. Essa capacidade de resposta é a capacidade de reagir que tem a sociedade para poder enfrentar a ameaça. Neste caso, a ameaça é uma pandemia, não? Então, este grau de vulnerabilidade pode ser representado, não? É fundamental representar ele espacialmente e é interessante, é fundamental representar esta vulnerabilidade porque pode orientar intervenções públicas de saúde e de defesa civil em situações de risco, não? Podemos representar a vulnerabilidade considerando todas as suas dimensões e o seu relacionamento de causa e efeito frente a um evento específico. A vulnerabilidade, como mencionei, tem uma dimensão social, há uma dimensão da saúde, há uma dimensão espacial, a cidade como um conjunto, e há relações de causa e efeito. Nesse caso, essas relações de causalidade, de causa e efeito, estão associadas ao tipo particular de ameaça que estamos enfrentando, neste caso, uma doença, não? Em grande escala. A análise espacial por si, não? Ou seja, o uso de mapas como análise espacial, possibilita integrar, não? Indicadores que representem estas dimensões, não? Mapas podem ser ferramentas de análise e de comunicação, que é o que estamos fazendo agora. Os mapas são ferramentas de análise e também de comunicação. A vulnerabilidade foi organizada em 3 grandes dimensões. Nosso objetivo era apresentar pontos críticos para nossa cidade, não? Então, uma grande dimensão é a dimensão espacial. É a dimensão que denominamos o meio ambiente construído. As condições da cidade, as condições do espaço público, o estado de conservação, as condições, não? Das infraestruturas, não? O saneamento, não? As condições das moradias, as condições da habitação. Tudo isso tem a ver, todos esses fatores estão associados ao meio ambiente construído, que é um fator predominantemente espacial, não? A forma da cidade, como está organizada a nossa cidade. A dimensão social, não? Como o nome indica, é mais associada às questões socioeconômicas, não? As condições da distribuição da renda, fundamentalmente na sociedade e nos diversos bairros, não? Porque a renda também está distribuída socialmente e espacialmente. Uma cidade fortemente segregada também é vulnerável, não? Por último, temos a dimensão da saúde, não? Na qual se analisam algumas doenças pré-existentes, não? Existem algumas doenças pré-existentes que fazem mais vulneráveis determinados grupos sociais. E estas doenças pré-existentes podem estar associadas fortemente, não? À letalidade do coronavírus na nossa cidade e em diversos lugares, mundo lá fora, não? Então, há um conjunto de problemas que nós temos que resolver para obter informações organizadas nestas grandes dimensões, não? E esse ha sido o grande problema para nós, organizar estas informações, obter estas informações de diversos bancos de dados. Elas não estão disponíveis, não estão sistematizadas, não? E isso também nos faz vulneráveis, não? Como instituição, não? Ou seja, a sociedade como responde frente a esta pandemia, não? Se ainda não temos dados sistematizados, organizados, não? Para poder estabelecer estratégias, não?
e organizar uma capacidade de resposta, não? Marcela, particularmente, vai falar mais da capacidade de resposta, não? Ou seja, quais são nossas propostas, não? Que informações de apoio podemos fornecer para os gestores, não? Para poder responder a esta crise. Não? Eu vou tratar mais as questões de vulnerabilidade local. Não? Por exemplo, a primeira dimensão, meio ambiente construído, que fala da cidade, não? Nós levantamos dados do censo e representamos, não? Nesse mapinha que podem observar, não? É um sector da Península Itapajipe, não? Observamos os bairros da Península Itapajipe, não? Rivera, Boa Viagem, Uruguai, Santa Lucía, não? Vamos a Lobato, avançamos um pouquinho mais, não? Eu fiz um zoom, destaquei essa região, não? E vemos que esse mapa de meio ambiente construído, como indicamos, nos fala da cidade, não? Apresenta as condições da cidade, do espaço público e da moradia, qualidade e estado de conservação, não? Das infraestruturas na cidade. Então, nós analisamos lixo no logradouro, por exemplo, por setor censitário, lixo coletado via caçamba, que nos fala das características físicas da cidade, do arruamento da cidade, não? Das características das vias da cidade também. Não? Esgoto a céu aberto, que é um fator interessante, muito importante. Um fator que fala da habitação, da moradia, é a densidade por cômodos. Esse fator, não? Essa informação me permite analisar o que ocorre dentro do domicílio. Se um domicílio está superlotado, se um domicílio que tem 2 dormitórios, 2, 3 cômodos, não? Moram 10, 12 pessoas, não? Ele será mais vulnerável também espacialmente, não? Frente a uma doença que requer o isolamento social, não? O qual também se dá em termos espaciais, não? E, por último, também analisamos a intermitência do serviço de água, não? Os cortes de água que tivemos na cidade de Salvador, não? Que em função de ocorrências, não? Há uma grande ocorrência espacial, não? De cortes nos últimos meses de água em diversos bairros, não? E isso nos deixa vulneráveis frente a uma doença a qual se necessita, não? De higiene, não? Para enfrentar. Então, temos este é um exemplo, este mapa é um exemplo da dimensão espacial. Não? Este mapa é um exemplo da dimensão social. Na dimensão social, utilizamos um índice, não? Já disponível também, não? Índice de vulnerabilidade social, não? Considerando particularmente as condições de renda e trabalho da população, não? Este apresenta as condições socioeconômicas da população, não? Nos permite observar as características de desemprego e de trabalho informal, como elas se concentram na cidade, não? Quanto mais vermelho, como podem observar nos mapas, quanto mais escuro, mais vermelho, é mais intenso o problema, não? Então, observamos allí, não? Na nossa área de estudo, como em vermelho escuro temos grandes regiões, não? Onde temos maior taxa de pessoas, não? Maior proporção de pessoas que são vulneráveis à pobreza, maior taxa de desocupação, não? Pessoas que trabalham em ocupação informal, não? Pessoas, percentual de pessoas em domicílios vulneráveis, não? À pobreza e dependentes de idoso, não? Uma dupla vulnerabilidade aí, dependentes de idoso, observem, e também observamos o trabalho infantil, não? De 10 a 14 anos, não? Pessoas que trabalham com essa idade, não? Então, quando nós mapeamos essas informações, não? E comparamos, aqui temos uma dimensão, um fator, não? Outra grande dimensão, a dimensão social, vemos que esses fatores, não? Estão associados também a nos deixar vulneráveis frente a qualquer evento, não apenas a pandemia do coronavírus, sino qualquer evento climático, ambiental, qualquer tipo de doença, epidemia, nos deixa mais vulneráveis, não? Por último, temos a saúde, que é algo particular, não? Em caso do coronavírus, não? Então, com fonte de DataSUS, levantamos, não? Preliminarmente algumas doenças que estão associadas, não? Às condições de saúde da população, principalmente no relativo a doenças preexistentes, não? Nós levantamos doenças preexistentes, não? Principalmente diabetes e hipertensão, não? Que nós vemos de que há muita letalidade do coronavírus, não? Junto a pessoas, não? Que possuem essas doenças, não? E também, indiretamente, esse indicador nos permite observar as condições de saúde, não? De como elas estão distribuídas na cidade. Nós construímos, não? Esses fatores, não? Essas grandes dimensões em mapas, e depois integramos eles. Aqui temos um primeiro resultado, não? Temos pouco tempo, eu sei, vou me apressar. Temos um índice de vulnerabilidade local frente ao coronavírus, não? Observamos essa área vermelha escura. 10 minutos para concluir, professor. Sim? Porque a live é de 50 minutos, senão não dá tempo de fazer o debate. Quanto está faltando? O senhor tem 3 minutos para ir concluindo. Maravilha. 3 minutos. Tá, faltam 3. Então, aqui temos o índice de vulnerabilidade local, não? Os indicadores, não? De cada dimensão foram ponderados, considerando a opinião de especialistas. E aqui se integram e se combinam esses fatores. Esses fatores, esos mapas se sobrepõem, foram sobrepostos, não? Imaginemos, foram integrados, não? E nos indicam locais com maior vulnerabilidade local, considerando as 3 dimensões que mencionei: cidade, social e saúde.
¿no? Y esa área vermelha, predominantemente Lobato, ¿no? Santa Lucía, Alto Cabrito, son áreas con mayor vulnerabilidad en función dos factores que apresenté aos senhores. Temos uma foto aérea e temos o indicador nesse mapa aí. São regiões nas quais temos que orientar as intervenções, que vamos a falar mais na frente. A vulnerabilidade local também, quando estamos indo de sul para norte. Si vamos para o norte, vemos dos núcleos importantes na plataforma, ¿no? Estamos observando também que grande parte de Praia Grande, Alto a Teresinha, Rio Sena, ¿no? São bairros nos quais há maior vulnerabilidade, ¿no? Si a doença ocorre, ¿no? Que já está espalhada em toda a cidade, já está disseminada, ¿no? São regiões nas quais temos que atender primeiro, porque eles são mais vulneráveis pelos fatores que expliquei, ¿no? Si nós continuamos e observamos aqui ao norte da península, no, ao norte da região do subúrbio ferroviário, nós estamos vendo aqui São Tomé de Paripe, Coutos, ¿no? Moradas, Lagoas, Valéria, ¿no? Então, e aí o índice me explica, regionaliza, ¿no? Me permite observar regiões, ¿no? Partes de bairros, parte dos bairros, ou, como no caso de São Tomé de Paripe, a totalidade do bairro, ¿no? É vulnerável, considerando as 3 dimensões de cidade, sociais e de saúde, ¿no? Então, são nestas regiões que nós temos que orientar nossa capacidade de resposta. Ya estoy finalizando, ¿no? Estas ações en andamento indican cómo organizar nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Tenemos que, lo que estamos estudiando nosotros, ¿no? Actualmente, a tipología de empleos, ¿no? Y eso cómo está asociado con isolamiento social, ¿no? Porque vimos que hay grupos sociales que son más expuestos, pero las actividades que realizan. Hay otros grupos sociales que son más expuestos por las condiciones de trabajo y renta, inclusive, ¿no? Eles se aglomeram no espaço. Então, estamos analisando também as questões, as possíveis locais de aglomeração, não, na cidade, não? Por diversas questões. Não? Aí estou mencionando a Caixa Econômica, as lotéricas, as feiras, não? Etc. Temos que espacializar esses impactos. Nós temos que elaborar formulários, algum tipo de ficha síntese, não? Para poder levar estes mapas junto ao tomador de decisão, não? Junto às pessoas que estão desenvolvendo as campanhas de saúde e as ações de logística humanitária. São 2 grandes ações que Marcela vai desenvolver com mais cuidado agora na frente, não? Que isso permite possibilitar a gestão integrada. A gestão integrada, não? Nosso ponto de vista em Geocombate, é uma gestão espacial, não? Ou seja, temos que aplicar, temos que intervir, não? Frente à pandemia do coronavírus, mas esta intervenção tem que ser também seletiva frente aos locais com maior vulnerabilidade em função dos fatores que expliquei. Não? Este trabalho do Geocombate, não sou meu, não? Sem dúvida, a professora Marcela Diana e o professor Júlio Pedrasoli, não? Da equipe, não? Eles contribuíram muito para poder materializar este estudo. Não? Este estudo foi desenvolvido para toda a cidade de Salvador. Não? Em breve vamos a nos orientar e trabalhar junto ao Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público também está acompanhando esta live neste momento, não? Representantes do Ministério Público. Não? E queremos ver como podemos possibilitar essa gestão integrada que nossa cidade tanto necessita. Eu agradeço, muito obrigado. Passo a palavra. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou minimizar. Ok. Passo. Ok, professor Juan, muito obrigada pela sua exposição. Eu quero saudar também a todas as pessoas que estão acompanhando essa live tão importante, esse compartilhamento de informações qualificadas sobre a situação do coronavírus nos bairros da cidade de Salvador. Passo imediatamente a palavra à professora Marcela, que é moradora também da Cidade Baixa, para que ela possa fazer a sua contribuição, não é, a esse debate, complementando aí a fala do professor Juan. Professora Marcela, fique à vontade. Sim, eu também estou tentando compartilhar a tela, mas por enquanto vou primeiramente agradecer essa oportunidade, parabenizar a iniciativa de Olívia, da deputada Olívia, porque ela juntou na mesa justamente 2 setores da sociedade civil que pouco são ouvidos pelo poder público. Estou me referindo, não, às lideranças e às universidades. Então, é muito importante essa conversa, justamente porque a gente, como o professor Juan estava falando, fizemos os nossos estudos, mas sempre tentando manter o contato com quem conhece melhor a realidade dos bairros. Eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Juan, você... Não, tem que colocar... eu tirei a minha, eu descompartilhei. Uhum.
You are in the show. Eu que tenho que fazer agora para descompartilhar ela? Não, eu já tirei a minha. Tá. Eu já tirei a minha. Que está a nossa amiga? Pedir ajuda a Juliana aí. Juliana está nos bastidores. Será que dá para... Share screen, tem que clicar, Marcelo. Não, eu sei, mas não está aparecendo o que eu estou querendo compartilhar. Eu já descompartilhei a minha. Vamos ver assim, rapidinho. Ou está demorando? Estão vendo agora? Eu ainda... Agora sim. foi. Pronto. Então, agora foi. Beleza. Ok, perfeito. Então, eu vou começar, na verdade, a minha fala vai ser bem breve, e vou tentar, na verdade, fazer mais provocações, alertas, e ouvir mais a comunidade e ter uma validação do que a gente está afirmando. É importante, como já falei, a validação das comunidades. Então, eu vou começar com a questão dos casos. A Olivia também começou enunciando os casos de Salvador. Aqui tem a distribuição dos casos, eu peguei do dia 22, não é importante a data, é importante ver que, por exemplo, no dia 22 de maio, tinha 9.389 casos confirmados em Salvador, mas do total de 9.389, bem 6.546 não tinha localização dos bairros. Ou seja, apenas 30% desses casos tinham a localização certa nos diferentes bairros de Salvador. Mesma coisa aconteceu uma semana antes, no 15 de maio, quando apenas 36% dos casos possuem uma localização dos bairros. Então, é importante considerar os casos confirmados, se eles não são confiáveis. Eu vou explicar por que eles não são confiáveis. Primeiro, porque a gente sabe que no mundo inteiro não teve uma subnotificação, um subregistro, porque efetivamente é impossível conseguir testar a população inteira e de maneira contínua. Segundo, porque, como falei agora, eles têm um problema de localização por bairro, não todos os dados são localizados por bairro. E também tem outra questão que a gente se perguntou: quem está sendo testado? Ou seja, toda a população tem o mesmo acesso a testes? A gente sabe que, pelo SUS, estão sendo testados só os casos graves, só as pessoas que chegam na UPA com casos graves ou nos hospitais, não? Que têm sintomas graves e são testados. Ao contrário, que tem acesso economicamente a laboratórios particulares, que tem plano de saúde, pode pagar o seu teste, pode fazer o teste no domicílio e saber, mesmo se tem sintomas leves, como uma tosse, uma dor de garganta, se ele está com corona ou não. Outra coisa que a gente levantou foram os dados do telecoronavírus 155. Todo mundo deve saber que existe esse teleatendimento gratuito que orienta nos casos de você estar sentindo sintomas de corona. E a gente comparou esses dados com os casos confirmados. O que acontece? Que dos 24 bairros mais nobres, onde tem a maior concentração de casos, esses 24 bairros, na verdade, não aparecem nas chamadas de alerta do telecoronavírus. Então, geralmente, o que é que, vamos dizer, liga para o telecoronavírus? Geralmente, as pessoas que procuram um atendimento gratuito, que não tem como acessar uma rede particular de saúde, que estão com medo de chegar a um hospital, a uma UPA, não, para o medo de se contagiar, então eles ligam para um teleatendimento gratuito. Ao contrário, não, as chamadas não são, a localização das chamadas não, vamos dizer, não são coerentes com os casos confirmados, não? Então, o que a gente queria não, chegar à conclusão é que não podemos pensar de propor ações e fazer medidas tipo de bloqueios, assim, não, as coisas que a gente está vendo que estão acontecendo na cidade,
apenas considerando os casos confirmados. É preferível não assumir que, na verdade, a doença já está presente em todos os bairros. Eu trouxe o caso da Península de Itapajipe, esse também é o dado do 22 de maio, em que Bonfim aparecia com 56 casos, e Massaranduba 44, e Vila Rui Barbosa e Jardim Cruzeiro com 14. Será que de verdade tem essa proporção, tem um número tão alto no Bonfim, que justificou o primeiro bloqueio ser feito no Bonfim e não em outros bairros? Deixo aí a pergunta aberta. A gente sabe, não, que existem diferenças sociais de condições habitacionais na região da Península de Itapajipe, que naturalmente conferem diferentes graus de vulnerabilidade frente à pandemia. O mesmo Ruan mostrou isso bem com os mapas. Então, a gente tem que se perguntar outras coisas para pegar decisões. Por exemplo, onde tem de verdade mais circulação de pessoas, onde é mais difícil aplicar o isolamento social, que todo mundo não fala que é importante, justamente, que é a única forma que a gente tem de se defender do vírus. Então, a verdade é que a vulnerabilidade, o que explicou nesse instante Ruan, é que será o principal fator para a disseminação mais acelerada e o desenvolvimento de sintomas mais graves. Então, a gente precisa olhar para as vulnerabilidades das comunidades, dos bairros, de algumas áreas, em particular da cidade de Salvador. E vamos falando também da atenção primária à saúde, ou seja, se a gente precisa olhar para esses bairros mais periféricos, mais vulneráveis, será que está funcionando de verdade a atenção primária à saúde? Tem suficiente unidade básica de saúde? Tem suficientes UPAs? Estão bem localizadas? A gente, por exemplo, sabe, que é morador da Península de Itapajipe, que a UPA mais próxima é a UPA na Avenida São Martins. E a gente tem apenas 2 unidades básicas de saúde, não os chamados postos de saúde. Será que nesses postos de saúde e nas UPAs estão, de qualquer maneira, respeitando o que foi decidido no início do ano? No início do ano, o ministro da Saúde, quando se começou a falar de pandemia, ele realizou um protocolo de manejo clínico do coronavírus na atenção primária, porque é fundamental fazer a validação, o diagnóstico precoce do caso. Então, até as unidades básicas de saúde deveriam acompanhar os casos leves, acompanhar o isolamento em casa, monitorar a evolução dos sintomas nas pessoas que chegam nas unidades básicas de saúde. Mas será que tem infraestrutura, equipamentos, recursos humanos suficientes para fazer isso nas nossas comunidades? Essa é outra questão, não, a ser, de qualquer maneira, avaliada. A gente está levantando, não, a localização desses equipamentos, mas também saber como elas estão funcionando é um pouco mais, não, complicado. Precisaria, não, uma visita em campo, coisas que a gente, nesse momento, não pode fazer. Por isso é importante o contato com as lideranças. São eles que conhecem o que está acontecendo nas comunidades. Falando de isolamento social e lockdown, esse é um conceito que se aplica muito bem nas classes média e alta, não? É fácil, é bem mais fácil praticar o isolamento social em determinados bairros, mas é mais difícil para populações mais vulneráveis. O professor Ruan falou justamente, por exemplo, da densidade de moradores por cômodos. É difícil isolar, não, pessoas com a doença em uma casa em que tem poucos cômodos e muitas pessoas morando, por exemplo. Então, além de sensibilizar para o isolamento social, é necessário o apoio do poder público para que o isolamento seja efetivo. E como? Através de distribuição de auxílio financeiro, a distribuição de alimentos. É uma coisa fundamental que a gente levantou, é o acesso digital universal e gratuito, ou seja, a disponibilização de pacotes de dados pelas operadoras de maneira gratuita, porque a internet é um serviço essencial, assim como o transporte, assim como a saúde, porque através da internet eu acesso às informações, acesso aos serviços essenciais, sem precisar sair de casa. Então, a internet gratuita disponibilizada para a comunidade serve justamente para eu facilitar o isolamento social dessas pessoas.
E, além disso, naturalmente, são necessárias as ações de sensibilização, sobretudo nessas áreas onde potencialmente acontecem os maiores fluxos de pessoas e as maiores aglomerações, que também o professor João citou: feiras livres, mercados, a Caixa Econômica, a Casa Lotérica, aquelas praças e larguinhos das comunidades onde o pessoal costuma se reunir, faz parte da cultura das nossas comunidades, e não podemos pensar que de um dia para outro as pessoas parem de fazer isso, mas precisa sensibilizar, fazer campanhas de sensibilização nesses lugares onde se acumulam as pessoas. Seria o caso, por exemplo, de aplicar testes rápidos, aferir a temperatura e não fazer testagem aleatórias de blitz na estrada, etc., ou esperar que as pessoas vão fazer o teste. Não, talvez deveria ser testes mais mirados também para pessoas, por exemplo, trabalhadores sensíveis, aqueles trabalhadores de serviços essenciais que não podem parar, como, por exemplo, os caixas do mercado, os motoristas e os cobradores de ônibus, etc. Naturalmente, nesses locais seria interessante distribuição de máscaras, produto de higiene, promover uma desinfecção periódica das áreas, não onde se acumulam mais pessoas. E a gente sabe que tudo isso está sendo feito, além das temperaturas e dos testes rápidos, pelas associações comunitárias. A gente sabe que tem uma ação fortíssima, eles estão na linha de frente no combate ao espalhamento da pandemia, mas eles não podem fazer isso sozinhos, por isso a gente pensou e está, vamos dizer, frisando muito sobre a gestão integrada, que também o professor Juan falou, e vou falar mais no final. A propósito da internet gratuita, a gente tentou, até o professor Juan estava falando, a gente tem um formulário pré-moldado, assim, para circular nas comunidades, para ter maiores informações sobre como está acontecendo também o monitoramento dos casos, como está sendo acompanhado, quais são os problemas que estão acontecendo, se está tendo focos de outras doenças, e a gente vai continuar espalhando esse formulário para tentar receber a maior parte o maior número possível de informações. E outra coisa que a gente ouve muito falar é a questão do isolamento, da quarentena assistida, ou seja, não a questão de localizar, a gente está fazendo também isso, localizar escolas nos bairros, albergues, hotéis nos bairros, no entorno dos bairros, para isolar aquelas pessoas mais vulneráveis ou que já contraíram o coronavírus, mas têm sintomas leves, então podem fazer o isolamento domiciliar. Mas a questão é, será que as pessoas estão dispostas a deixar a própria habitação? Então, qual é a faixa etária? Quais são as pessoas que seria mais fácil levar para uma quarentena assistida? Serão as crianças? Serão aqueles trabalhadores que podem ser vetores do vírus, ou seja, aqueles trabalhadores de comércio, transporte, saúde, que saem para trabalhar e têm que voltar em casa, nas próprias famílias, e nas famílias podem ter idosos, podem ter pessoas com comorbidade, não, com doenças persistentes, que são mais vulneráveis, ou a gente deveria pensar de fazer quarentena assistida para os idosos? Será que eles estão dispostos a deixar a própria habitação? Então, também por isso, não é suficiente localizar os lugares onde fazer a quarentena assistida, mas é necessário um apoio, um acompanhamento psicológico e social para entender efetivamente como possa funcionar a questão da quarentena assistida. E para concluir, o que também o Juan falou, a gente acha que é essencial a gestão integrada, não, do enfrentamento da crise, ou seja, coordenar entre os poderes públicos e todos os níveis da sociedade civil. Então, articular com as lideranças locais, os movimentos sociais, com todos os especialistas, não, em saúde, saneamento, habitação, educação, e, naturalmente, ter diálogo entre as agências governamentais de todos os níveis. A gente sabe que existe uma Secretaria de Saúde da Prefeitura, existe o Comitê
do Nordeste, que está fazendo também estudos, a Secretaria de Saúde do governo. Será que todas essas agências, essa instituição, estão dialogando, estão compartilhando informações, compartilhando dados? Porque, como falou o professor Juan, para a gente a coisa mais difícil nesse momento está sendo justamente essa: conseguir dados confiáveis, disponíveis, de maneira contínua. E isso, naturalmente, atrasa todos os estudos e atrasa todas as análises que a gente está querendo fazer para tentar ajudar de maneira efetiva para uma tomada de decisões mais acertadas e mais realística, não, da realidade que a cidade vive. Então, vou concluir dizendo, de novo, que é essencial também conversar com quem está na linha de frente nos territórios, ou seja, as lideranças locais, os movimentos sociais, empoderar eles, dar a possibilidade que eles, de verdade, façam ações acertadas com o baseamento, não, das análises e das informações científicas que as academias, não é só o nosso grupo que está fazendo estudos, mas no mundo acadêmico tem muitas pessoas, muitos pesquisadores disponíveis e que estão fazendo estudos e análises para que essas ações tenham mais baseamento científico e mais, vamos dizer, grau de assertividade. Concluo aqui. Obrigada para todos que estão Obrigada, ouvindo. professora Marcela. Muito importante essas informações apresentadas pelo grupo de geocombate à Covid-19. Esse é um dos grupos da Universidade Federal da Bahia, da Escola Politécnica, que está estudando o assunto e que nós, quando eu conheci esse trabalho, eu digo, não, vamos discutir isso, levar isso para as comunidades. E eu quero aproveitar a oportunidade para saudar a Fabs Kilson, que é o presidente da Fabs, que está passando por aqui, né, circulando aqui na nossa live. A Joângela também, Santana, obrigada. Elogiando aí o trabalho também de vocês. A Ivete Leão, parabéns pela iniciativa, né, nos parabenizando. E vamos também buscar outros bairros para a gente fazer essa aproximação das informações. Paulete, que é do bairro do Nordeste de Amaralina, lamentando os inúmeros casos, né, de subnotificação. E professora Marcela e professor Juan, nós temos, além, claro, já vou passar a palavra para ouvirmos as nossas lideranças comunitárias, mas eu quero aqui destacar que o IBGE diagnosticou que 33% da população de Salvador vive em habitações chamadas subnormais. O que é uma habitação subnormal? É o barraco, é o cubículo, é a casa da ribanceira, né? Hoje, umas companheiras de plataforma pedindo socorro, pedindo ajuda, que ontem teve deslizamento de terra, tiveram que sair da casa, a casa desabou, então 7 famílias desabrigadas. Então, é essa a realidade. Essas pessoas têm que lutar contra a pandemia e lutar contra o desmoronamento de terra, não é? O desabamento de suas casas. Então, nessa época de chuva, essa situação se agrava, não é? E nós precisamos ouvir. Eu gostaria de ouvir de Raimundo de Plataforma, vão ficar alternando a mulher, um homem, uma mulher. Então, vamos ouvir Raimundo de Plataforma. Eu gostaria que você, Raimundo, dissesse qual o principal desafio que a população de Plataforma vem enfrentando hoje. Né? Kalila Pinto, também, da UFBA, parabenizando. O que é que você identifica como um dos piores, mais difíceis desafios para que a comunidade consiga garantir o isolamento social, respeitar as regras que são orientadas pelas secretarias de saúde, pela Organização Mundial de Saúde? Como é que vocês estão sentindo o impacto da pandemia nos bairros e o que é que vocês estão fazendo na tentativa, óbvio, de se proteger de tudo isso? Né? Então, com a palavra, Raimundo, liderança comunitária do bairro de Plataforma.
Ok. Boa noite a todos e todas. Olívia, obrigado pelo convite. Eu queria saudar aqui a deputada estadual, Olívia Santana, pela iniciativa. Eu acho que esse trabalho vai trazer, não só para as comunidades do bairro do subúrbio, mas para todas as comunidades envolvidas, a possibilidade de externar essas situações de quem vive mais próximo, como você acabou de dizer, e daí a importância realmente desse trabalho que está sendo realizado agora. Saudar também o professor Juan, pela excelente dissertação que foi feita há pouco, mesmo com curto espaço de tempo ele conseguiu nos passar uma excelente mensagem. A professora Marcela não ficou devendo nada, falou exatamente dos pontos mais cruciais, dos problemas que nós temos enfrentado. Tá? Eu acho que vocês sintetizaram de uma forma muito bacana o que tem acontecido, de fato, nessas áreas pouco assistidas. Eu gostaria de deixar nessa condição. Mas antes de falar um pouquinho, Olívia, no tema, eu queria fazer só um históricozinho rápido aqui da questão do subúrbio ferroviário, né, coisa bem breve mesmo. A Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Avenida Suburbana, ela tem aproximadamente 13 a 14 quilômetros, mais ou menos, e ela perpassa por vários bairros, você falou. Não fale só em Plataforma, fale do subúrbio como um todo. Né? O Uruguai é nosso vizinho. E aí a gente passa por Paripe, Lobato, Plataforma, Itacaranha, Escada, Praia Grande, Piripiri, Cotos, entre outros. Essas comunidades, elas surgiram em torno de Plataforma, né? Plataforma foi o marco inicial de tudo isso aí, né? Com a chegada lá em 1600 e alguma coisa. Então, assim, esses bairros, eles hoje estão demograficamente inchados, né, sem nenhum planejamento, e isso tem causado uma série de problemas de infraestrutura. É o que a gente acabou de ouvir aí um pouco pela professora Marcela. Né? Com base nesses cenários, aí a gente entra no Covid. A gente recebeu essa doença de uma forma extremamente assoberbada, né? E essas condições habitacionais a que eu me refiro, né, as populações de uma forma muito densa, muito volumosa em pouco espaço, tem causado pânico e causado as consequências que nós estamos vendo aí. Tá? Nós estamos falando de 15 bairros, entre eles tem as ilhas também, né, que estão na nossa realidade também, as duas ilhas, e compõem o subúrbio de Salvador. Nossa população é cerca de 10% da população de Salvador. A gente está falando em algo em torno de 300 mil pessoas. Então, isso, dentro dessa geografia que nós temos aqui, é um fator extremamente complicador para a questão relacionada ao coronavírus. Né? E associado a isso, nós temos a cultura que foi dita também, que é a questão dos bares, das praças lotadas, das pessoas que vivem em uma comunidade onde todos se falam, não é uma comunidade vertical. Tá? Então, assim, tudo isso tem contribuído para os números, né, que a gente tem visto, com as ações que o governo do estado e a prefeitura, de forma extremamente coesa, tem feito, as coisas têm melhorado, realmente. Os números parece que tendem a melhorar, na verdade. Né? Mas a gente ainda está bem assustado. A plataforma tem 79 casos confirmados hoje pela manhã, Lobato 77, Piripiri. Nós temos 351 casos, aproximadamente, no subúrbio ferroviário, né, confirmados. Isso fora as subnotificações, como bem falou a professora, que esses testes não chegam para todos. Tá? E nos locais onde realmente, às vezes, precisam ser. Então, para concluir aqui a sua solicitação, Olívia, eu queria dizer o seguinte, que na medida do possível, inclusive com o apoio da deputada, nós temos feito alguns trabalhos aqui na comunidade, né, com esse objetivo, né, de diminuir a distância social dessas pessoas. Em uma palavra mais simples, eu diria matar a fome. Tá? E certamente não vamos alcançar todos, né, mas a gente está fazendo a nossa parte. Precisamos que as pessoas também ajudem, né? Os governos estaduais e municipais estão promovendo as ações, mas as pessoas também precisam internalizar que esse é um momento de colaboração mútua, todos têm que participar do processo. Né? Sabemos as dificuldades, é muito mais fácil a gente dizer feche um restaurante em um bairro nobre do que o senhor pode deixar de vender a sua banana que vai comprar o sustento da família. Então, é uma situação completamente paradoxa aí.
Para o professor Juan, eu deixaria aqui uma solicitação em que ele comentasse, é que a Avenida Suburbana ela foi construída em 1970, nós estamos falando de 50 anos, né? Então, 50 anos após isso. E ao invés de buscar a possibilidade de planejamento na infraestrutura para o subúrbio de um modo geral, o trabalho é exclusivamente na consequência, depois que o fato acontece. Então, não existe um bom planejamento, né? Muito menos o tratamento prévio de alguns sintomas que é conhecido de todos. Tá? Então, essa é a minha solicitação. Para a Olívia, não precisa falar muito, né, Olívia? Eu acho que você sabe muito bem a desigualdade social que o nosso povo enfrenta. Você veio dessa situação, né? A população, nós somos, como eu já falei, 10%, né, da população de Salvador, e a grande maioria dessas pessoas vivem à margem da evolução e das obrigações do poder público, né? A gente precisa realmente de escolas, universidades, saneamento básico, entre outras coisas, né? Nós precisamos, na verdade, eu resumo tudo isso aqui dizendo que nós precisamos ser prioridade. Posso passar a palavra ali? Com certeza. Raimundo, eu quero... Ai, Kilson, de novo. A Caja Verde, o movimento da Caja Verde. Eu queria fazer uma referência, inclusive a essa questão, Raimundo, das experiências de solidariedade, né? Você citou aí essa questão da fome, porque até isso também é outra situação. Uma coisa é a Pituba, o Rio Vermelho, não é? A Orla Atlântica de Salvador, nas chamadas áreas nobres. Outra situação é o povão, né? As classes mais baixas, populares. E tem esse kit tudo, não é? É a fome, é o barraco inseguro, é tudo misturado. Quer dizer, além de você ter uma casa pequena, muitas vezes muita gente desempregada, o desemprego está aumentando. Nós tivemos 39% de trabalhadoras domésticas demitidas, diaristas, né, que moram nesses bairros. Né? A gente fez o Comitê Popular Solidário, que tem dado muito certo, e eu participo ativamente do comitê, e no que diz respeito à cidade de Salvador, a gente tem feito uma ação muito grande com diversas organizações comunitárias, arrecadando recursos. Eu tenho usado, sim, a influência política que tenho para bater nas portas, para pedir ajuda, e a gente tem conseguido, e repassando isso para as comunidades. Então, eu quero passar a palavra para a Lourdinha, já parabenizando esse trabalho lindo que eu sei que vocês estão fazendo de doações também aí na comunidade, né? Tem Ângela aqui, da O Negro, que é parte também do comitê, muito bem, né? Esse Comitê Popular Solidário. E eu queria que Lourdinha falasse agora como é que ela está vendo é a mesma pergunta, o impacto da Covid-19 na Cidade Baixa, né? Você que é do Uruguai e que tem essa presença tão proativa, né, na comunidade. Por favor. Boa noite. Eu queria começar a dizer que eu acredito na ciência e acredito na solidariedade. Eu acho que essas duas coisas que vai fazer, com certeza, uma grande diferença no mundo. E gostaria de dizer a vocês que, primeiro, que eu estou com muito medo. Não adianta dizer que não está com medo, a gente está. Mas, acima do medo, todo dia eu me levanto e oro para o meu espírito de luz e digo, vale a pena a gente reconstruir a vida. E em cima dessa reconstrução, galera, que eu quero falar duas coisas para vocês. A gente, agora, nesse momento da epidemia, percebeu o grau de pobreza que nosso povo saiu por um tempo dela e voltou com mais força. Gente, eu visito as casas, uma das poucas coisas que me assusta realmente é o que vocês colocaram aí, companheiros professores. É a territorialidade, é o tamanho das casas. Não dá para fazer isolamento, você tendo 10 pessoas numa casa que não tem nem banheiro, que é vala mesmo ainda, que as fezes saem, eu não sei nem por onde, porque eu nunca entendi aquele esgoto, e não tem água, não tem saneamento básico, não tem nada, gente. A gente tem uma fome
que é não fome só de ter o feijão, o arroz, que é o que no momento estão nos oferecendo, não. Tem algo na gente que precisa ser reconstruído. E aí eu acho que não tem para ninguém. A política pública de habitação, de habitabilidade, ela tem que ser reconstruída. Não adianta os governos acharem que faz coisa linda, achando que a população vai agradecer, porque ali não tem vontade, não tem o sonho da população. O bairro do Uruguai, na verdade, é um bairro, os professores que estão aí sabem disso, e você, Olívia, é o mais populoso da península de Tapajipe, e a gente não tem aqui na área nenhum posto de saúde, nenhum PSF. Quando a gente quer ir no médico, a gente vai ou na Irmanduce, ou no Vigília de Carvalho, em hospitais ou locais de postos de saúde que é distante da comunidade. Então, gente, a nossa realidade é uma realidade que precisa ser repensada. E aí, eu também ficava dizendo, convencendo as pessoas a ir para casa. Mas eu descobri que os espaços de convivência, as praças, esses espaços, as comunidades, os comunitários ficam para não ficarem, enxergarem a sua realidade da própria casa. E aí, gente, quando você vai assim na feira do Jardim e compactua com a Regi Pacheco e tudo, aquelas pessoas ali, ou a prefeitura e o Estado oferecem outra ressignificação, tanto do financeiro como construir um elo de confiabilidade nosso, da população com o poder público, ou a gente não vai sair dali. Mesmo a doença tendo atingido a gente vai continuar ali, porque é dali que sai o pão daquelas pessoas. Eu também, todo dia, tento convencer alguém a utilizar máscara, o álcool gel, mas eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a fazer um trabalho de oferecer também, a descobrir onde é que tem máscara mesmo que a gente possa fazer um trabalho ainda de doação do álcool gel. Então, assim, a realidade que a gente quer transformar e a realidade da epidemia que hoje assolou o nosso país nos disse exatamente o local e o lugar que cada povo, que cada homem e mulher dessa cidade está. E aí, gente, mesmo com o momento que a gente está vivendo, a gente tem que repensar essa cidade. Essa cidade é uma cidade excludente, é uma cidade injusta e que a maioria da população, ou seja, a maioria de nós está fora dela. E a gente precisa entrar nela. A partir do que a gente está passando, quando a gente sair do que está vivendo hoje, dessa história, a história da gente tem que ser uma história de transformação, de transformar o que antes a gente tinha, que era a autoestima, que era ser sujeito, construtor dessa história, e começar a ressignificar essa história para a maioria da nossa população. Porque a maioria da nossa população, isso independe do desejo, do sonho da gente, ela não se vê como sujeito construtor da história. E o sujeito construtor, ela constrói história. E os que ficam à margem, que é a grande maioria da gente, a gente não acredita nessa história. Então, a gente... Um dos desafios da gente é construir, ajudar a gente mesmo a cada vez mais construir esse sujeito e, ao mesmo tempo, colaborar com os jovens, as crianças, os adolescentes, os idosos, os homens e as mulheres. Eu vou falar pela península de Tapajipe, a reconstruir a grande história da gente. E olhe lá que a gente é conhecido com um controlamento e tendo um pertencimento dessa área, mas é uma área ainda que a maioria dos bairros, a exemplo da Massaranduba, Jardim Cruzeiro, Uruguai, Lobato, ela se constrói e se consolida à margem dessa história. Evidentemente que a gente não pode negar que também houve um grande incentivo das gestões anteriores que passaram por aqui, mas o que tem aqui de gente que vota em Bolsonaro, que acredita ainda no que foi construído a partir de alguns governos autoritários e que comprava mesmo alagados, isso ainda é muito presente aqui. E a gente, o papel da gente, da ciência, da população que acredita, é transformar essa história e mudar ela a partir da ciência
e da construção de um sujeito diferente que pode mudar o local e pode mudar o mundo. É isso que a gente acredita. Mas a gente não pode negar que esse momento é um momento muito desigual, que ainda está predominando, que o que está... Claro que tem ações que a gente acredita está nela, mas também a gente tem que construir ação a partir da nossa população, do nosso povo, que ele se sinta presente nela. Com certeza, Lurdinha, muito importante esse seu depoimento, muito forte, né? Muito representativo da realidade mesmo que a população vive, né? Está vivendo. Eu quero saudar Jamira Alves, que está aqui também, concordando com a fala de Lurdinha, Isael Barros também, né? Que está aqui dizendo para... também colaborando, não é? Confirmando a fala de Lurdinha sobre essas questões. Uma companheira também que passou aqui, Valnísia, está dizendo, Lurdinha, você nos representa. Que bom! Tem uma companheira também que passou, que deixou também uma reflexão, chamou a atenção sobre a situação da chikungunya, da dengue e da zika. E a gente sabe que, inclusive, o subúrbio ferroviário é o epicentro do mosquito, não é? Do Aedes aegypti, e é uma questão que chegou, vai ficando aí, e todo ano os números crescem, não é? E a gente vai aprendendo a conviver com essa situação. E esse é o pior. Nós não podemos conviver com isso. Nós não podemos conviver com o coronavírus. Nós temos que garantir, que lutar para que as populações pobres sejam, sim, incluídas fortemente foi Sueli, além do coronavírus, lembrando da chikungunya, da zika, não é? E da dengue. Então, Sueli, você está correta em fazer esse levantamento. Nós estamos com um grande surto, não é, de chikungunya, por exemplo, em Salvador. Minha filha pegou chikungunya, teve chikungunya, está se recuperando. A Creuza, que é a presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, também teve chikungunya. A Naira Gomes, que é a presidente da marcha do Empoderamento Crespo, também com chikungunya. São várias situações que a gente tem no subúrbio, não é? E aí embaixo, mas na cidade toda está enfrentando essa situação dessas doenças, né? Da dengue, da chikungunya e da zika, além do coronavírus. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para o professor, que eu acho que é também importante a gente saber. Professor Juan, queria que o senhor, que é um especialista também nessa área de transporte, o senhor falasse um pouco sobre o que é a engenharia do transporte, não é? E como o sistema de transporte, a circulação das pessoas, tem agido no sentido de facilitar a expansão da Covid-19. Essa é uma pergunta que eu considero que é importante, e além do comentário que a gente já fez sobre as endemias, né, de dengue, que está aí também misturado. Sim. Oh, excelente pergunta, Olivia, ¿no? Eu acho pertinente este momento, ¿no? É uma troca de saberes, ¿no? Sin duda, tanto Lurdinha como Raimundo, ¿no? Están forneciendo para nós uma perspectiva, um conjunto de saberes, ¿no? Que a academia tem que assimilar, ¿no? E ser pragmático também, ¿no? Construir, ¿no? De forma coletiva conhecimento na sociedade e na nossa cidade. O que você coloca, Olivia, é fundamental, porque mundo lá fora, não só no Brasil, mundo lá fora, ¿no? Todos sabemos, ¿no? De que está demostrado pela literatura, ¿no? Que a interação espacial, ou seja, o deslocamento, o movimento, ¿no? Possibilita os contactos e o potencial de contágio desta doença, do coronavírus. Então, as grandes estações de transporte, os grandes aeroportos, os grandes sistemas de transporte, ¿no? São vectores de contágio. E é o grande desafio para o sistema de transporte atualmente no mundo. Há muita discussão no mundo lá fora, no país e no mundo, em relação a como irão funcionar no futuro os sistemas de transporte coletivo públicos. Nós sabemos que eles são os melhores sistemas, eles são sustentáveis.
nós temos que apostar neles porque eles são sustentáveis, inclusive são os que atendem as populações de menor renda em todas as cidades brasileiras e latino-americanas, mundo lá fora. Mas não, eles, não, só pelo fato do funcionamento e transportar passageiros, não, de maior capacidade, por isso sua rentabilidade, não, eles também se constituem um vector de contágio. Então, isso me leva a pensar o que coloca para nós Raimundo e também Lourdinha, não? No que o coronavírus veio para nos ensinar e nos dar uma lição. Não? E não são palavras minhas, muitos especialistas mundo lá fora estão concordando, não? Que há muitas coisas, não? Que as leis do mercado não irão resolver neste mundo pós-pandemia. Não? Ou seja, a lógica de mercado construiu a cidade excludente e os sistemas de transporte também inexcludentes e inoperantes. Então, nós temos que pensar em sistemas mais solidários, como coloca a Lourdinha, e baseados na tecnologia, na ciência e no planeamento. O coronavírus nos dá a lição da importância do planeamento. Sistemas de transporte terão que ser planejados com uma nova lógica. E eu aposto, não, fortemente em que os sistemas que nós temos baseados em aplicativos tipo Uber, tem que se integrar com o sistema de transporte público. E faremos sistemas de transporte público, ônibus, metrô, mais seguros, de tal forma que as políticas de transporte e as políticas de saúde se integrem. Agora, o mundo pós-pandemia não nos dá outra alternativa. Se não se integram políticas de saúde e políticas de transporte, irá colapsar o sistema. Se não integramos políticas de habitação com políticas de saúde, irá colapsar a cidade. Então, o que nos coloca a Lourdinha é um novo modelo interessantíssimo, uma sociedade mais solidária, baseada no planeamento. Então, já sabemos que se Latinoamérica, agora Sudamérica, é o epicentro do coronavírus, não é por acaso, não? Sudamérica, Latinoamérica, não? Tem uma grande quantidade de comunidades, favelas, não? Cidades informais, cidades desiguais, cidades excludentes, cidades segregadas, serão sempre vulneráveis para o coronavírus ou para qualquer pandemia futura, não? Serão vulneráveis sempre para os desastres climáticos, para a mudança climática que está em andamento no planeta. Então, temos que ir contra o relógio, recuperar a importância do planeamento como atividade pública. Só para finalizar, o planeamento tem que ser uma atividade pública. O Estado não poderá mais se ausentar de seu papel de regulador dos serviços públicos, regular a ocupação do espaço e pensarmos uma cidade diferente. Concordo com Lourdinha. Tem que ter um novo modelo de cidade. Uma nova Salvador tem que ser pensada. Tem que ser reestruturada, sim. Tem que ser reconstruída, também. Isso é nosso desafio para enfrentar as mudanças climáticas e para enfrentar as futuras doenças em grande escala, como esta pandemia que é o coronavírus. É um desafio que só o setor público pode enfrentar, com uma visão integrada, holística, que não tem o setor privado. Lógico, a lógica de mercado, não, atende determinados serviços, determinados nichos de mercado que são de interesse. Por isso que temos esta cidade desigual. E por isso somos vulneráveis frente ao coronavírus. Necessitamos agora, no curto prazo, sendo pragmático, para finalizar, que as políticas de saúde que estão sendo aplicadas por nossa prefeitura estejam integradas com políticas sociais. Eu não imagino como Salvador poderá suportar 2 meses mais de isolamento social, principalmente nos bairros, que já coloquei nos mapas para os senhores, não? Os bairros com maior vulnerabilidade social, ambiental e de saúde. Então, temos que ter cestas básicas ou programas parecidos, incorporando o setor privado nesse esforço, e implementar uma logística humanitária, social, que se apoie com as políticas de saúde e se encontrem. Isso que é urgente agora, para ser feito na próxima semana, nos bairros populares, não? É o futuro pós-pandemia que fica para nós. Só isso. Ok, muito obrigada e muito pertinente sua reflexão, professor Juan. Eu quero, portanto, já emendar com essa sua fala, com a fala da professora Marcela, a pergunta, professora Marcela. O professor Juan acabou de falar sobre a necessidade de combinar as políticas de saúde com as políticas sociais. E eu gostaria, Kalila está aqui falando sobre o sistema de transporte também, mas eu gostaria que a professora Marcela falasse um pouco sobre essa questão da engenharia ambiental urbana. O que é isso? O que é essa engenharia ambiental urbana? Como é que a senhora compreende isso? Pode explicar para a gente e pode orientar em termos de política pública,
né, para a população da cidade? Bom, a engenharia ambiental urbana justamente se liga e se relaciona com o que o professor Juan acabou de falar, não? A gente não pode pensar engenharia de transporte, engenharia de saneamento básico, engenharia de construção, engenharia de elétrica, não? De eletrificação, de energia. O ambiente urbano é um ambiente complexo em que todos esses aspectos estão extremamente integrados. Não existe uma política habitacional que não tenha que conversar com a política de transporte, com a política de saneamento básico, com a política de um meio ambiente, não, de qualidade, por exemplo, a questão... Vou só citar alguma coisa, tipo a questão do verde urbano, não? Do desmatamento que a gente assiste. Por exemplo, se a gente pensar na engenharia de transporte desligada de uma engenharia ambiental que olhe a qualidade do meio ambiente, a qualidade do ar que respiramos, a qualidade da sensação térmica, porque a questão do verde urbano é uma questão principalmente também de qualidade térmica, não? De sensação térmica nas nossas cidades. Então, não podemos pensar que uma engenharia de transporte veja, por exemplo, só exclusivamente a construção de infraestrutura urbana para resolver os problemas de transporte. Temos que pensar o ambiente urbano na sua complexidade e na sua integração entre todos esses aspectos. Então, a engenharia ambiental urbana tenta justamente fazer isso, dialogar entre todas as categorias de engenheiros, entre todos os saberes que confluem no planejamento e na operacionalidade de uma cidade mais justa, mais sustentável, mais solidária, mais democrática, não? Porque eu, em uma dessas milhares de lives que nesse período a gente está assistindo, ouvi falar: o vírus não é democrático. Eu discordo, o vírus é democrático. É a sociedade que construímos que não é democrática. Então, é por isso que o vírus é mais perigoso em algumas partes e não em outras da cidade. Então, a engenharia ambiental urbana, respondendo a sua pergunta, é justamente isso, ter uma visão mais completa e mais complexa do ambiente urbano para garantir a qualidade de vida em todos os seus aspectos, sociais, ambientais, econômico, de transporte, de acesso à energia, de acesso à informação, tudo isso. Excelente. Excelente. Eu quero, já caminhando para a gente concluir a nossa live, já temos 1h e 12 minutos de bate-papo, mas eu quero, assim, super agradecer muito a vocês, antes de passar para as considerações finais dos nossos representantes populares, dos bairros populares. Eu queria dizer, assim, que uma questão que eu considero que é muito importante, que ficou marcada aqui na fala de Lourdinha, também na fala de Raimundo, é fundamental que a gente busque garantir a descentralização dos equipamentos de saúde. Os hospitais de campanha que estão sendo montados agora estão muito concentrados ainda na orla atlântica. É importante que desça para o subúrbio, para a cidade baixa. Então, porque é isso, o vírus é democrático. Ele chegou no topo da pirâmide, chegou na classe A, mas ele desceu e já está nas periferias. Mas a cidade não é democrática. A cidade não é acessível a todos, não tem condições habitacionais e de vivência, né? Tem gente que apenas sobrevive, tem gente que vive muito bem, e tem gente que apenas sobrevive, que luta, se equilibra ali todos os dias para poder sobreviver. Então, é muito importante garantir as condições para o cuidado com essa população, descentralizando os equipamentos de saúde emergenciais que estão sendo montados e já também planejando a rede de saúde para crescer para onde ela mais é necessária,
para onde se mais precisa. E também é importantíssimo, a Raquel Raonic, que é uma consultora das Nações Unidas para a área de habitação, ela fez, inclusive, uma série de orientações para as cidades nesse momento da pandemia. A necessidade, inclusive, de as prefeituras alugarem hotéis, alugarem motéis, que esses espaços não estão sendo utilizados. Então, por que não alugar esses quartos já para deslocar a população de maneira planejada, organizada, para que essa população que mais precisa possa cumprir o ritual da proteção, né, do isolamento social com segurança. Não é agora, depois que a casa cai, dá um dinheiro para cumprir o isolamento, para um aluguel social. É você ter uma política agora, já se sabe quais são os bairros, não é? Que tem mais deslizamento de terra, mais adensados, que as famílias não estão conseguindo se proteger. Pega isso aí, mapeia isso aí, já tem mapeado. Então, estabelecer uma política. Tantas famílias nós vamos, que estão em extrema situação de risco, vamos deslocar temporariamente para lugares mais seguros, alugados pela prefeitura, para que essa rede de pessoas, né, seres humanos, possa, de fato, cumprir o isolamento com o mínimo de condição de segurança, não é, dentro do, minimamente, das orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, fica aqui também, nós colhemos muitas das orientações que vocês deram, e vamos transformar isso em projeto de indicação, em ofícios para o executivo municipal, para o estadual. Nós, no legislativo, temos trabalhado no sentido de garantir todo projeto que chega, a gente procura votar, que for bom para a população nesses tempos de pandemia. Não está tendo disputa nenhuma na Assembleia, está tendo uma responsabilidade coletiva de segurar, de fato, de a gente fazer o melhor. Então, porque agora não é hora de disputar nada, agora é hora de somar esforços para a salvação da vida das pessoas. Então, dito isso, eu queria, assim, super agradecer a participação de todos que nos acompanham, agradecer a participação de pessoas do Ministério Público, que eu sei estão acompanhando aqui também a nossa live, não é? E o Ministério Público tem um papel também importante em abrir essas portas para garantir que a política pública chegue na vida das pessoas, não é? E eu quero, portanto, devolver a palavra para que Raimundo e Lurdinha possam fazer aqui suas considerações finais. Raimundo. Raimundo? Ou então Lurdinha, se ele tiver com dificuldade de entrar. Pede a Lurdinha. Conseguiu me ouvir? Estou conseguindo. Estamos. Oi. De qualquer forma. Inicialmente, para finalizar, eu quero agradecer essa construção coletiva. Eu acho que todo mundo aprendeu um pouco com essa live. Você está massa, continue assim. Eu acho que esse é o caminho, certo? E também queria dizer assim, a gente aprende, né? Eu acho que a vida é um eterno aprendizado. E o poder público tem que fazer isso, gente. Um pouco que os dois professores falaram aí. A gente percebe nitidamente como a política pública é desconstruída. Como é que se trabalha saúde, não trabalha educação, que não trabalha habitação? Eu acho que realmente hoje os gestores públicos têm um grande desafio, e a gente, como comunidade, quer aprender a trabalhar, construir coisas coletivas, né, num coletivo, e integrando esforços e secretaria, que o que a gente vê é um desmande danado. Uma secretaria não combina com a outra e tudo. Então, esse momento é um momento de aprendizado para todo mundo, para a gente também, quanto comunidade. Todo mundo não vai sair igual. E quero agradecer pelo aprendizado de hoje.
Eu aprendi muita coisa com vocês. Obrigada por esse momento. Foi um momento fundamental na minha vida. Obrigada, Lourdinha. Com certeza, esse é um ambiente de trocas. Ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo aqui, cada um tem um saber diferente do outro. É um saber no legislativo, é o saber da liderança comunitária, é o saber dos acadêmicos, os que estão na universidade, e a gente tem que misturar esses saberes, até porque a Covid destampou, desnaturalizou o que sempre foi tratado como natural, a miséria, a pobreza, a carência, e agora a gente está vendo, é o momento de elevar a consciência, né, coletiva sobre as necessidades de buscarmos ações qualificadas. A população não pode ser um joguete, não é um elemento de manipulação na mão das pessoas, né, na mão de políticos que não tenham escrúpulos, que não tenham compromisso com a comunidade. Então, é o momento da gente elevar, inclusive, o grau e a qualidade das exigências frente às políticas públicas. Essa, para mim, é a questão fundamental que nós temos aqui. Agora que o Raimundo já conseguiu se melhorar aí a comunicação dele, vamos ouvir a fala de Raimundo. Eu queria agradecer, Olívia, o convite. Foi um prazer, foi uma aula, né? A gente entrou na UFBA sem estar lá. Foi muito bom, foi prazeroso. Eu queria, no final aqui, apenas pedir uma reflexão a quem nos está ouvindo, né? No sentido de que a gente possa reduzir esses números junto com os órgãos competentes, com os cientistas, com o governo. Tem que ser uma cadeia, né? Não dá para ser ações isoladas. Então, nós precisamos realmente que as pessoas entendam que o Covid ele veio para ficar, mas nós temos que lutar contra ele. Tá? Então, assim, a nossa barreira de isolamento está mais ou menos perpassando pela nossa consciência. Né? O nível de isolamento que nós precisamos é o nível da consciência que nós vamos colocar sobre ele. Então, essa é o meu recado para quem está nos ouvindo agora. Não adianta a gente imaginar que a solução vai ser dada amanhã, não vai, né? Nós temos os alunos aí que estão sem as aulas, nós temos filhos em casa, nossa rotina mudou. Então, assim, tudo é novo, precisamos reconstruir, como a Lourdinha falou, né, de um modo geral, mas precisamos que todas as pessoas se conscienciem de que cada um tem que fazer o seu papel. Tá? Obrigado a todos. Sim. Obrigada a vocês. Sônia, parabéns, Olívia, pela iniciativa. Tanta gente boa. Pois é, muita gente boa aqui reunida. E eu, gente, só agradeço a professora Marcela, professor Juan, pela Nós que agradecemos. Certo? Pode... Muito obrigado, Olívia, pelo convite. Muito obrigado. Foi, como a Lourdinha falou, foi uma aula, porque, como a Lourdinha falou, não foram... Tipo, é a troca de conhecimento que é a coisa mais importante nesse momento e, como já falei, integrar os esforços, porque o objetivo é salvar vidas nesse momento. É claro que o vírus veio para demonstrar o que a gente já sabia, não? De uma sociedade segregada, dos problemas das periferias, etc. Mas só que agora está bem escancarado, bem forte, bem assim assustador. Mas obrigada pela iniciativa, Olívia, foi excelente. E vamos continuar nos falando, nos mantendo em contato e colaborando para que as coisas possam fluir de maneira melhor. Ótimo, Marcela. Agradecemos, ¿no? Olívia. Agradecemos o convite, não? Este momento é muito importante para nós aqui da universidade, não? Eu acho de que este mundo pós-pandemia tem que ser observado com dois olhares, não? Há dois olhares. Nós temos o curto prazo. Nosso curto prazo, como coloquei já anteriormente, não? Nós temos que integrar políticas de saúde e políticas sociais. Naqueles locais, não, que já estamos recomendando em função do estudo de vulnerabilidade. Tem alguns bairros mais vulneráveis que os outros. E no curto prazo vamos ter que assistir esses bairros com políticas de campanhas de saúde e sociais nos próximos 2 meses. Esse é o nosso curto prazo.
o longo prazo, não é muito optimista, não? Esse mundo pós-pandemia, esse mundo novo, como coloca Raimundo, não? Vai exigir de nós uma visão integrada, como coloca Lourdinha. Necessitamos urgentemente uma visão integrada, um novo modelo de cidade, uma nova concepção de realidade integrada. Não? A saúde veio para ficar, o clima veio para ficar no nosso dia a dia. Por isso, aproveito o seu mandato, doutora Olívia, que você é deputada estadual, não? Eu chamo a atenção agora que está em andamento o plano de desenvolvimento urbano integrado para a região metropolitana de Salvador. Não sei se a senhora está sabendo. O governo do estado está desenvolvendo um plano de desenvolvimento urbano integrado para a região metropolitana de Salvador. Isso, para mim, agora, com a chegada do coronavírus, acho que as metodologias, os resultados desse plano são importantes para nós. Não? Se esse plano realmente é de desenvolvimento urbano integrado e da metrópole, que é feito por primeira vez para a metrópole, tem que observar a realidade deste mundo pós-pandemia. E acho que a presença dos deputados estaduais frente a esse estudo é fundamental, e da academia também, e dos colégios profissionais, para saber o que se está pensando para a metrópole de Salvador no futuro. Porque esta metrópole desigual e segregada nos vai deixar vulneráveis sempre. Não? Eu agradeço o convite, Olívia, e estamos à disposição sempre aqui na UFPA. Com certeza, professor Juan, nós agradecemos, foi muito bom o senhor ter resgatado o plano integrado para a região metropolitana, o plano de desenvolvimento integrado com a região metropolitana de Salvador, que está sendo feito pelo governo do estado. Nós temos que pensar nesse pacote de grandes obras, a integração do sistema de transporte através do metrô, que leva até a Lauro de Freitas, mas também o monotrilho, que deve chegar aí, integrando o subúrbio a Simões Filho, e também a necessidade de ampliar a malha aérea de Salvador, para que a gente possa também chegar a destinos mais de outros municípios no estado da Bahia, outras regiões, a própria ponte Salvador-Itaparica. Então, o pós-Covid-19, o pós-pandemia, vai trazer uma carga própria, que exige, inclusive, uma ampliação do acesso à tecnologia. Isso tem que estar na agenda dos bairros populares, das lideranças, que essas lideranças têm o direito de chegar, de ter acesso à tecnologia, à internet, ao Wi-Fi, entendeu? De boa qualidade, para que a gente possa se integrar, entendeu? Isso é fundamental. A China, não é? O país que criou a moeda, o papel moeda, hoje está com uma moeda quer dizer, que extinguiu a moeda, na verdade, né? Porque eles estão fazendo transações financeiras só por um clique no celular, de 2 minutos. Não precisa nem dinheiro. Então, assim, você vê uma situação descomunal de poucos com acesso a inteligência artificial, a tudo, não é, de avanço tecnológico, enquanto as populações, os países, os povos, as populações mais pobres, sem acesso a absolutamente nada, não é? Então, esse modelo desigual, neoliberal, e segregador, concentra a riqueza na mão de poucos e espalha a miséria e a pobreza, nós temos que tomar consciência que isso não serve ao mundo, não serve à vida, não serve ao bem-estar da maioria das pessoas. Então, nós temos que trabalhar por uma nova ordem econômica e social que seja regida pelo princípio da justiça social. Então, gente, vamos terminar 1h30 já de live. Muito obrigada a todas e todos. Tchau, se protejam, certo? Todo mundo em casa, quem puder. Se sair, use a máscara no lugar certo, por favor, e sigam as nossas redes sociais, as minhas, a também do grupo de geocombate ao coronavírus, que eu sei que vocês têm, né? Um Instagram, vocês também estão com vocês nas redes sociais, e é bom ver o grupo de geocombate da Universidade Federal da Bahia, para que vocês também que estão nos acompanhando sigam a rede social deles também, tá certo? Forte abraço, tudo de bom. Acabou até minha Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite.